Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 10 de junho. O Supremo Tribunal Federal julga ação contra o inquérito das fake news. A investigação foi instaurada pela Corte para apurar notícias falsas e ameaças a ministros do Supremo. E você confere ainda na edição de hoje. O plenário do Supremo presta homenagem ao ministro Marco Aurélio, que completa 30 anos na Corte no próximo sábado. Operação no Pará investiga governo do estado por suposta compra irregular de respiradores. E Polícia Civil prende mais um suspeito de envolvimento no assassinato de Marielle Franco. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje uma ação que questiona a abertura do chamado inquérito das fake news. A investigação foi aberta para apurar notícias falsas, ofensas e ameaças a ministros do STF. O Partido Rede questionava a validade jurídica do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal em março do ano passado. De acordo com o partido, as investigações começaram sem indicar alvos determinados e sem mencionar se os investigados estariam sujeitos à jurisdição do Supremo. Também argumentou que não compete ao Poder Judiciário conduzir investigações criminais, salvo raríssimas exceções, sem a participação do Ministério Público. O STF justificou a abertura da investigação com base no regimento interno da Corte. No mês passado, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, autorizou uma operação policial. Foram apreendidos documentos, computadores e celulares com suspeitos de integrar uma rede de ataques a integrantes do Supremo com notícias falsas, as fake news. No fim de maio, o Partido Rede pediu o fim da ação. Justificou que, apesar de ter questionado o início das investigações, os trabalhos demonstraram que, mais de um ano depois, o inquérito se converteu em um dos principais instrumentos de defesa da democracia. Nesta quarta-feira, os ministros do Supremo começaram a analisar a ação da Rede Sustentabilidade, apesar do pedido de extinção feito pela legenda. O relator ministro Edson Fachin disse que, neste caso, a lei prevê que, após a proposta da ação, não se admite desistência do pedido. O representante dos Institutos de Advogados do Brasil, que participou do julgamento como amigo da Corte, defendeu a inconstitucionalidade do inquérito por entender que houve violação de princípios. Inexiste uma justa causa para este inquérito, instaurado sem delimitação de tempo, sem delimitação de lugar e eventuais fatos, sem nem ao menos referência a eventuais fatos em concreto, e tampouco a indicação de possíveis autores. O advogado-geral da União passou a defender o pedido de habeas corpus preventivo impetrado junto ao STF pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, para garantir a livre circulação de pessoas acusadas de espalhar notícias falsas, as fake news, e argumentou pelo respeito à liberdade de expressão. Delicadíssima questão de distinguir, de um lado, fake news, do legítimo exercício, de outro lado, da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. A prática mostra a imensa dificuldade de caracterizar o que seria uma fake news. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, reconheceu a importância do inquérito, mas com a atuação do Ministério Público. Para que esta Suprema Corte estabeleça as balizas necessárias para que o inquérito da fake news não se eternize, mantenha-se no universo de um objeto delimitado e que propicie que todas as seus atos e diligências sejam previamente submetidos à apreciação do Dominus Litis, que é o Ministério Público Federal. Ainda sobre a sessão plenária de hoje, eu converso agora com a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Esse julgamento que se encerrou agora há pouco retorna na próxima semana, na quarta-feira, que tem sessão dupla, né? Quarta-feira pela manhã. É extraordinária. Considerando que amanhã, quinta-feira, é feriado, o ministro convocou uma extraordinária para quarta-feira de manhã, quando então deve dar continuidade a esse julgamento que foi suspenso logo após o voto do ministro
Edson Fachin. E o ministro Edson Fachin hoje votou pela improcedência do pedido do partido Rede Sustentabilidade, autor dessa ação, e que trazia esses argumentos de que haveria uma inconstitucionalidade na instauração deste inquérito no âmbito do Supremo, e o ministro acabou rebatendo vários desses argumentos. No primeiro momento, ele disse que essa possibilidade, esse poder de polícia feito pelo Supremo Tribunal Federal para investigar e apurar esses crimes, trata-se de uma função atípica da Corte, mas que está prevista no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E esse regimento interno, e ele frisou isso por várias vezes no seu voto, foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei ordinária. Então, existe uma autorização por lei de que o presidente do Supremo pode, em caso de omissão dos órgãos responsáveis na defesa da independência do Poder Judiciário, quando houver uma ameaça de lesão ou uma lesão efetivamente a essa independência, tanto do Judiciário quanto ao respeito dos ministros do Supremo, é possível que haja a instauração deste inquérito. O ministro afastou também o argumento de que haveria uma inconstitucionalidade na designação do ministro Alexandre de Moraes como relator, sugerindo o partido Rede que estaria havendo uma burla no sistema de distribuição aleatória previsto também no regimento interno. O ministro Edson Fachin disse que o próprio artigo 43, que autoriza essa instauração de um inquérito, diz que pode o presidente, ao instaurá-lo, atribuir para si a competência para vamos dizer assim, coordenar essas investigações, ou ele pode delegar isso para um outro ministro da Casa, e foi o que ele fez. Então, que não haveria qualquer inconstitucionalidade nesse ato. O ministro também especificou qual seria o objeto e o objetivo desse inquérito nessas investigações, justamente colher informações e elementos de informações para que se pudesse apurar quem é a autoridade e competência para processar e julgar. E com base nesses elementos trazidos e colhidos, encaminhar ao Ministério Público respectivo para que promova ou a denúncia ou o arquivamento dos autos. Então, ele acabou rebatendo ponto a ponto dos argumentos que foram trazidos pelo partido Rede, afastando uma suposta inconstitucionalidade, confirma o artigo 43 do regimento interno, que autoriza essa instauração de inquérito, e vota pela improcedência dessa ação, traçando alguns limites. Quais limites seriam esses? Que nesse inquérito deve haver a participação do Ministério Público, deve ser observada a súmula vinculante número 14, que trata justamente desse processo sigiloso, que é um inquérito policial, mas que tem lá as suas possibilidades, que os advogados tenham acesso a alguns elementos de informações, quando já concluídos. Qual é o limite do objeto desse inquérito? E ainda diz que deve ser preservada a liberdade de manifestação, de expressão e também a liberdade de imprensa, mas estabelece quais situações não deveriam ser levadas em consideração, estabelecendo, portanto, limites. Voto do ministro Edson Fachin, sessão suspensa, encontro marcado na próxima quarta-feira, 9h30 da manhã. A gente vai acompanhar tudinho aqui na TV Justiça. Certo, Karina, obrigado. E logo no início da sessão plenária desta quarta, ministros, magistrados e o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, prestaram uma homenagem ao ministro Marco Aurélio. No próximo sábado, dia 13 de junho, ele vai completar 30 anos na Suprema Corte do país. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, disse que o ministro Marco Aurélio é um dos juristas mais notáveis do país. Destacou que ele nunca teve medo de ser vencido. Foi o ministro que criou a TV Justiça e comandou a primeira eleição com urna eletrônica. Toffoli lembrou ainda que o ministro Marco Aurélio é um incansável defensor da Constituição Federal. Um dos mais notáveis juristas de nosso país, o ministro Marco Aurélio de Mello é um irresignado defensor do equilíbrio entre os poderes, da independência judicial, dos direitos fundamentais e da observância irrestrita das leis e da Constituição de 1988 pelos poderes públicos. Absolutamente coerente em seus entendimentos, Sua Excelência não hesita em ser dissidente ou em fazer o devido contraponto nas deliberações, postura que muito enriquece os posicionamentos desta Corte. O ministro Dias Toffoli foi acompanhado pelo Procurador-Geral da República, ministros e advogados. Parabenizo o ministro
Marco Aurélio, pelos 30 anos, associo-me a Vossa Excelência e certamente aos nossos eminentes pares e registro a nossa alegria de termos assento nesse momento importante na Suprema Corte, ao lado de Vossa Excelência, senhor presidente, para poder dar nossa modesta contribuição nestes momentos tão importantes para a vida pública nacional. Um dos mais agudos debatedores que já vi atuar. Muitos episódios poderia lembrar, mas fico apenas com um. Eu estava presente no Salão Nobre do Palácio Planalto, no Salão dos Espelhos, quando da sanção do projeto de lei da TV Justiça. Sanção realizada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal no exercício do cargo de presidente da República. Vossa Excelência marca o Supremo por muitas e muitas manifestações, aí incluída a sanção da lei da TV Justiça. Também um cumprimento pelos 30 anos de judicatura no Supremo Tribunal Federal, registrando o prazer e a honra de compartilhar esse colegiado com Sua Excelência. O ministro Marco Aurélio representa para nós, advogados, um fôlego democrático e um espírito de esperança, de consolidação de direitos e garantias fundamentais. Eu, em nome da advocacia, em nome do Colégio de Presidente de Institutos de Advogados do Brasil, não poderia deixar de consignar a nossa adesão. Me permito, inicialmente, subscrever por inteiro as palavras que Vossa Excelência, e secundado pela advocacia e também pelo Ministério Público, dirigiu ao eminente ministro Marco Aurélio. Subscrevo por inteiro e cumprimento o nosso eminente vice-decano. O ministro Marco Aurélio agradeceu as homenagens e disse que ainda hoje, quando recebe um processo, é como se fosse o primeiro da vida dele na magistratura. Sempre tive essa concepção, um simples servidor dos meus semelhantes. E ainda hoje, quando me defronto com um processo, é como se fosse o primeiro processo de minha vida judicante, percebendo sempre que não julgo, não aprecio em si apenas papéis, julgo destinos. E procuro atuar segundo minha formação técnica, segundo minha formação humanística, com pureza d'alma, compreendendo que integro um colegiado. E costumo dizer que tem sempre razão a maioria, a douta maioria formada. E a aceito porque no colegiado não disputo coisa alguma, apenas no somatório de forças distintas dou a minha contribuição. Enquanto tiver a capa sobre os ombros, atuarei com essa espontaneidade de sempre. Hoje também na sessão plenária, o ministro Marco Aurélio foi eleito para o cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral pelos próximos 2 anos. É a 4ª vez que Marco Aurélio vai integrar a Corte Eleitoral. O ministro agradeceu os votos dos colegas e afirmou que buscará honrar a confiança nele depositada. E você vai ver a seguir, Superior Tribunal de Justiça autoriza bloqueio de mais de 25 milhões de reais de investigados por suposta compra irregular de respiradores no Pará. Em instantes. A Constituição é a imagem daqueles que acreditam na igualdade, daqueles que acreditam que não há cidadãos melhores do que os outros. A Constituição é luta. A Constituição é direito. A Constituição é democracia. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal apuram suposto desvio de recursos e fraudes na compra de respiradores no Pará. Na ação de hoje, foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra o governador do estado, Helder Barbalho, e outras 14 pessoas. A operação, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, prevê o bloqueio de 25 milhões de reais do governador do estado e de outros 7 envolvidos. O objetivo é apurar fraudes na compra de respiradores pulmonares sem licitação devido à pandemia do coronavírus.
Esses respiradores custaram ao Estado 50 milhões e 400 mil reais, que além de grande atraso na entrega, eram de modelos diferentes ao contratado, sendo, portanto, ineficientes para o tratamento da Covid-19. Os aparelhos acabaram sendo devolvidos. As buscas foram realizadas nas residências dos investigados, em empresas, no Palácio dos Despachos, sede do governo do Pará, nas secretarias de Estado de Saúde, Fazenda e Casa Civil do Estado do Pará. Os crimes investigados são fraude à licitação, falsidade documental e ideológica, corrupção ativa e passiva, prevaricação e lavagem de dinheiro. Além do Pará, os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal também estão sob investigação. Em nota, o governo do estado do Pará reafirma o compromisso de apoiar a Polícia Federal no cumprimento de seu papel. Informa ainda que o valor pago na entrada da compra dos respiradores foi ressarcido aos cofres públicos e que já existe um pedido de indenização por danos morais coletivos contra a empresa. Por fim, diz que o governador Helder Barbalho não é amigo do empresário e que ele não sabia que os respiradores não funcionariam. Ainda nesta quarta-feira, uma operação no Amazonas também teve como alvo a suposta compra irregular de respiradores pelo governo do estado. A ação do Ministério Público do Amazonas e da Polícia Civil cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em endereços de Manaus. Entre os locais investigados está a sede da Secretaria Estadual de Saúde. Segundo o Ministério Público, existem indícios de que os aparelhos foram adquiridos por preços superfaturados, o que o governo do estado nega. Foi preso nesta quarta-feira no Rio de Janeiro o sargento bombeiro Maxwell Correia. Ele é suspeito de ter ajudado a sumir com as armas usadas no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A operação de hoje foi conduzida pela Polícia Civil do Rio e pelo Ministério Público do Estado. O sargento Maxwell Correia, também conhecido como Suel, já tinha sido preso e prestado depoimento no ano passado sobre este caso. Agora foi preso novamente porque a Polícia Civil e o Ministério Público teriam encontrado evidências de que um carro dele foi usado para esconder, para transportar as armas do crime e depois jogá-las no mar. Maxwell Correia é considerado o braço direito de Rony Lessa, um sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, preso desde março do ano passado, acusado de ter dado os tiros que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. A Polícia Civil e o Ministério Público também cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em vários endereços de pessoas ligadas ao grupo acusado do crime. Nesta quarta-feira, no Distrito Federal, a Justiça autorizou a operação contra advogados que falsificavam documentos e fraudavam ações para dar um golpe em empresas de telefonia e internet. A Polícia Civil cumpriu 4 mandados de busca e apreensão. A operação foi acompanhada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo as investigações, os advogados realizavam falsas pesquisas e concursos para recolher dados pessoais de consumidores. Com esses dados, eles falsificavam a inclusão dos consumidores em cadastros de inadimplentes em nome de uma empresa de telefonia e internet. Depois entravam com uma ação contra essa empresa pedindo indenização. Com a propositura da ação, o escritório de advocacia que representava essa empresa de internet era acionado e um estagiário propunha um acordo extrajudicial no valor de cerca de R$ 3.500 por cada ação. O outro advogado, então, ele aceitava essa proposta e recebia o valor. Os advogados ficavam com o dinheiro recebido no acordo forjado. A estimativa é de que a empresa teve um prejuízo de R$100 mil. Os envolvidos vão responder por 32 acusações dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e falsificação de documentos, porque teriam praticado o mesmo golpe 32 vezes. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias para que o Colégio Militar de Brasília explique o afastamento de um professor de geografia que, durante uma aula online, citou o fascismo ao comentar a ação da Polícia Militar de São Paulo durante manifestação popular.
O ministro é relator de uma ação do partido Rede Sustentabilidade que questiona a medida adotada pelo colégio. Segundo a rede, ela viola preceitos fundamentais da liberdade de expressão e da liberdade de cátedra. O partido pede ao Supremo ainda o retorno do docente à sala de aula. O pedido de liminar só vai ser analisado depois da manifestação da escola e da Advocacia Geral da União. E no próximo bloco, partidos terão que devolver mais de 27 milhões de reais por irregularidades na aplicação do fundo partidário em 2014. Significa um compromisso permanente, duradouro, com um consenso civilizatório mínimo e caro ao Estado democrático de direito. Um consenso de proteção a direitos fundamentais, de garantia do sistema político e a proteção dos direitos das minorias, mesmo diante do arbítrio e excesso das maiorias. 31 partidos políticos terão que devolver mais de 27 milhões de reais aos cofres públicos por irregularidades na aplicação do fundo partidário em 2014. A soma foi apurada a partir das decisões tomadas pelos ministros do TSE nas análises das prestações de contas. Apenas uma legenda foi aprovada. 11 foram aprovadas com ressalvas e 20 desaprovadas. O tribunal também determinou, para a maioria dos partidos, a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário por períodos que variam de acordo com o caso. Entre as irregularidades encontradas, pelo menos 23 legendas deixaram de cumprir a cota mínima de 5% do total de recursos recebidos para programas que incentivem a participação feminina na política. Superior Tribunal de Justiça aplica a tese do STF para afastar prescrição punitiva. A decisão foi da 5ª turma do STJ ao analisar embargos de declaração do Ministério Público Federal. Anteriormente, ao julgar recurso especial em um caso de um homem condenado por fazer parte de grupo criminoso responsável por negociar máquinas caça-níqueis no Rio de Janeiro, a turma julgou extinta a punibilidade do réu e dos corréus. Isso porque entre a data da publicação da sentença, em 2013, e o acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, em 2017, onde apenas foi confirmada a condenação, se passaram mais de 4 anos, permitindo a prescrição da pretensão punitiva, conforme previsto no Código Penal, para uma pena inferior a 2 anos de prisão. Nos embargos, o Ministério Público argumentou um novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, adotado em abril deste ano, sobre o artigo 117, inciso 4 do Código Penal, no sentido de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirma a sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena. Diante do novo entendimento do STF, a 5ª turma reconheceu que o acórdão do Tribunal Estadual caracteriza marco interruptivo e afastou a prescrição punitiva, permitindo então a execução da pena imposta ao réu. A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos apresentou uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Segundo a ABGLT, a Anvisa não está cumprindo a decisão do Supremo que permite a homossexuais fazerem doação de sangue. De acordo com a associação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária manteve os homossexuais impedidos de fazer a doação de sangue, mesmo depois de uma decisão do STF, que derrubou a proibição. Segundo o autor da reclamação, a Anvisa fez uma orientação aos bancos de sangue para que mantivessem os homossexuais impedidos de fazer a doação, até que se esgotassem todos os recursos na Justiça, e manteve uma exigência de pelo menos 12 meses entre a data da última relação sexual e a data da coleta. Mas, segundo a BGLT, não há mais possibilidade de recursos no Judiciário. O relator da reclamação no STF é o ministro Luiz Roberto Barroso. Na Semana Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, o rapper Emicida lançou seu mais recente trabalho. Com a participação da cantora Drique Barbosa, a música Sementes faz um alerta sobre os riscos do trabalho de crianças e adolescentes em todo o Brasil. A canção faz parte da campanha nacional contra o trabalho infantil, realizada pela Justiça do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Com o tema Covid-19, agora mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil, a campanha nacional está alinhada à iniciativa global proposta pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT,
de conscientizar a sociedade e o Estado sobre a necessidade de proteger crianças e adolescentes, além de aprimorar medidas de prevenção e de combate ao trabalho infantil, em especial aquelas em situação de vulnerabilidade socioeconômica durante a pandemia do coronavírus. Na canção, gravada em parceria com a cantora Drick Barbosa, o rapper lembra que, assim como as sementes, uma criança não deve sofrer pressão no seu processo de florescimento. Segundo Emicida, é urgente falar sobre a questão da Covid-19 nas periferias. Ele alerta que a falta de atenção dada ao trabalho infantil se agrava ainda mais neste período de pandemia, que deveria ser de isolamento social, mas que na verdade resulta no inverso. Mais crianças sendo empurradas para uma situação de trabalho desumano. Um dos trechos da música diz que o trabalho infantil tem cor e endereço, uma referência aos mais de 1.400.000 crianças e adolescentes negros que realizam algum tipo de trabalho no Brasil. A canção também conta a história de uma menina que, aos 8 anos de idade, trabalha fazendo limpeza na casa de uma família em troca de comida. Uma referência ao trabalho infantil doméstico realizado majoritariamente por meninas. Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente. Que é pra ser gentil, como flor é pra florir. Mas sem água, sol e tempo, que botão vai se abrir. É muito triste. A canção Sementes já está disponível nos aplicativos de streaming como Deezer e Spotify, entre outros. O videoclipe da música pode ser conferido na íntegra no canal do rapper Emicida no YouTube. Muito triste, muito cedo, é muito covarde. Cortar infâncias pela metade. É quente. Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Resumo disso, crianças não têm trabalho. Crianças não têm trabalho. Não. Apenas não ao trabalho infantil. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Fique agora com o programa Especial Coronavírus. A você, uma boa noite.